Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro encontro de uma série de 5 encontros onde eu vou falar sobre as principais feridas emocionais da infância e que na vida adulta ela ainda mexe com a gente, influencia na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Talvez você já tenha se sentido invisível, como não pertencesse à sua família, ou acreditando que não era bom o suficiente. Essas são marcas profundas da rejeição. Mas hoje eu quero propor para vocês, depois que eu falar um pouquinho sobre essa ferida tão importante e que dói tanto na gente, nós vamos depois fazer um exercício de EFT, que é a técnica da libertação emocional, ou seja, é uma acupuntura sem agulhas, para quem não conhece. Então, com toques sutis nos meridianos de acupuntura, a gente vai fazer um exercício que depois eu vou guiar vocês e falando também as frases sobre os sentimentos, as memórias que a gente possa ter, para ir liberando, a começar a liberar essas emoções, essas memórias negativas. O exercício depois que eu vou propor é um exercício genérico, porque eu não conheço o caso e a história de cada um de vocês, mas que funciona bem, já vai dar um bom alívio para vocês. Vocês vão já se sentir melhor fazendo. E depois, se alguém quiser fazer um EFT, um tratamento de EFT mais profundo e para um caso específico que você tenha, daí é só me procurar no particular, que daí a gente pode trabalhar a sua questão, tá bom? Mas antes de fazer o exercício, eu quero falar algumas coisas para vocês que são importantes compartilhar com vocês. A ferida emocional da rejeição na infância é uma das principais marcas internas que podemos carregar. Da relação com os nossos pais, marcas da relação com os nossos pais, cuidadores ou figuras importantes que estiveram presentes na nossa infância. Ela surge quando a criança sente de forma real ou interpretada que não é querida, aceita ou desejada como é. Vou repetir. Esse sentimento de rejeição, ele surge quando a criança sente de forma real ou interpretada que não é querida, aceita ou desejada como é. Isso é bem profundo, isso é bem sério. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a criança percebe que não foi planejada ou não deveria ter nascido, sente que precisa ser diferente para ser amada, é constantemente ignorada, criticada ou colocada de lado. Tem as suas necessidades emocionais de afeto, acolhimento e atenção negligenciados, ou seja, não é levado em conta. Nem o sentimento, nem a emoção, nem o que ela precisa. Tudo é deixado de lado.
vive situações de comparação com irmãos ou colegas, ou comparação dela com amigos, como se ela nunca fosse boa o suficiente. O outro sempre é melhor. Quem nunca? Com isso tudo acontecendo com a criança, ela ainda não tem maturidade para saber o que é real, o que é importante, como lidar com essas questões. Então, ela internaliza tudo isso. E como que a criança interpreta isso? A mente infantil da criança tende a transformar essas experiências em uma crença muito dolorosa, onde ela pensa assim: não sou digna de amor, ou não tenho valor. Essa crença não vem necessariamente da realidade, mas de como a criança interpretou as atitudes e as emoções ao seu redor. Entendem? Para a gente ficar com uma ferida de infância dentro da gente, a situação pode ser até só interpretação da cabeça da criança. Por quê? Porque a criança não tem maturidade suficiente. Então, para ela, o que ela interpretar é real. E aquilo vai ficando registrado dentro dela. E vem até a nossa fase adulta. E influencia as nossas relações no nosso dia a dia de adultos. Por quê? Porque a gente ainda carrega aquela criança. A gente cresceu, ficou adulto, porém a nossa criança, que a gente chama de criança interior, ela continua existindo dentro de nós. E dependendo se ela está saudável ou se ela tem muitas memórias negativas, muitas feridas, isso vai influenciar no que a gente sente, faz, pensa, age hoje como adulto. Entendem? A boa notícia é que a gente pode ressignificar essas feridas, dar um bom lugar, limpar essas memórias. Sabe? O bom lugar para ela é que ela seja liberada. E uma das formas de liberar essas emoções, essas feridas, aos poucos, porque nada é do dia para a noite, nada é mágica, mas aos poucos a gente pode liberar. Uma das formas e que eu sugiro para vocês é através da técnica do EFT, Emotion Freedom Techniques, ou seja, técnica de libertação emocional, tá? As constelações familiares também ajudam bastante, mas hoje nós vamos falar da EFT. Mas para casos mais profundos, mais que talvez o EFT não consiga ajudar, pode me procurar, que também tenho a filosofia sistêmica, as constelações familiares também ajudam bastante nisso. Outra coisa importante a falar aqui para vocês é os impactos que essas feridas causam na nossa vida adulta. Vou falar alguns, assim como eu falei de algumas crenças, porque existem muitas outras, eu vou falar de alguns impactos.
Pode ser quem carrega a ferida da rejeição, ela pode desenvolver padrões de comportamentos como medo profundo de ser rejeitado novamente, dificuldade de se expor ou mostrar a sua verdadeira essência, tendência a se isolar para não incomodar, necessidade intensa de aprovação. Ou seja, a gente se torna um adulto com dificuldades que começaram lá na nossa infância e que a gente, por estar com essa ferida, essa memória negativa lá dentro de nós, a gente inconscientemente, muitas vezes, acha que vai acontecer tudo de novo com as pessoas que a gente se relaciona. Entende? A gente acha que a gente vai ser rejeitado novamente. Tudo isso aí que eu falei para vocês. A gente tem medo de se expor, de mostrar quem a gente é. A gente está sempre com o pé atrás. Então a gente não vive a vida que a gente veio para viver, porque a gente ainda está muito dolorido lá dentro. Mas a gente pode liberar. Nunca é tarde para cuidar, para liberar, para fazer diferente, tá? A gente também pode se tornar um adulto com baixa autoestima e autocrítica severa, ou seja, a gente, taca o chicotinho na gente, entendeu? Sensação de não pertencimento. Parece que eu não pertenço. Parece que eu sou uma pessoa estranha no ninho. Na minha família, no meu entorno, com os meus amigos, no meu relacionamento. Por mais que o outro faça, parece que eu tô sempre me sentindo estranho. Parece que tá faltando alguma coisa. Parece que eu não pertenço, parece que eu sou uma estranha. Entendem? Em resumo, a ferida da rejeição nasce do sentimento de não ser aceito. Não ser aceito como você é na essência. E gera uma marca de insegurança e medo. Medo de abandono. Medo de abandono ao longo da vida. Muitas pessoas eu ouço falar, eu tenho um medo de ser abandonada. E às vezes é por conta do que passou lá na infância. Hoje já nem vive uma situação que inspire esse sentimento. Ela não tem motivos assim aparentemente nesse momento de adulto de ter medo de ser abandonado, mas vem lá da infância, porque a ferida ainda está latente. E às vezes a pessoa acha que está tudo resolvido, sabe? As pessoas que têm consciência das feridas emocionais que têm, muitas vezes, algumas delas acham que já está resolvido. Outras sabem que tem, mas acham que não tem o que fazer. E outras nem sabem que tem. Muitos de nós não sabemos quais feridas nós temos. Às vezes, a gente vai descobrir fazendo um trabalho de investigação pelos problemas que a gente apresenta agora como adulto. Entendem? Então, é muito importante você sempre buscar uma ajuda quando você está sentindo que sozinho você não dá conta de resolver. Tá bom?
Agora, eu quero propor para vocês da gente fazer o exercício. Vai ser um exercício bastante simples, eu vou fazendo e vocês aí vão me acompanhando. Então, vocês se coloquem aí numa posição bem confortável, fiquem tranquilos, pensem em alguma situação de rejeição que vocês possam ter passado. Tira um minutinho para pensar em alguma situação, tá? Que daí a gente vai fazer. Cada um pensa na sua memória, na sua lembrança, na sua situação. A gente vai fazer aqui de forma genérica, mas já vai ajudar na sua questão específica, tá bom? Vocês vão me acompanhando. Eu tô assim querendo que vocês comecem a experimentar os benefícios dessa técnica tão maravilhosa, tá? E é normal se sentir alguma emoção de choro, de tristeza, vontade de bocejar, vontade de arrotar, sentir uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha no braço, no peito, é normal, tá? Podem continuar fazendo, a tendência é para diminuir a dor, tá? Agora, se você vê que para você a dor, o incômodo tá muito, daí você vai respirando, vai se acalmando e para de fazer o exercício. Volta a fazer num outro momento. E só acompanha e volta coloca bem os seus pés no chão, se você se sentir mal. Mas não vai sentir não, gente. Fica tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, é no ladinho da mão, tá? O primeiro ponto é esse ponto do karatê. Vou mostrar primeiro para vocês quais são os pontos. E a gente dá leves batidinhas. O outro ponto é aqui, no centro aqui da cabeça, como se a gente fizesse um X, uma cruz, e aqui no encontro. Aqui, depois no início da sobrancelha aqui, ó. Pode ser com as duas mãos, bater, ou só com uma. Ou só assim também, tá? Aqui no cantinho dos olhos, depois embaixo dos olhos, aqui embaixo do nariz e acima dos lábios, aqui abaixo do lábio, aqui no meio do queixo. Aqui, não tem a clavícula, o ossinho da clavícula? Você põe um dedo aqui em cima, no primeiro ossinho, no osso, o primeiro dedo, e o resto você põe para baixo. Assim, daí pega tudo. E aqui, embaixo do braço, ergue um braço e com o outro braço você leves batidinhas aqui. Tá bom? Mas eu vou estar sempre fazendo junto com vocês, então não vai ter erro. E se não fizer totalmente certo, também não tem problema. Se pular algum ponto, também não tem problema. O importante é vocês fazerem as batidinhas, o tapping que eles chamam, que significa batidinhas, e falar as frases em voz alta, repetindo as frases que eu vou falar em voz alta, tá bom? Isso é o importante. Então, vamos lá. Mesmo que eu sinta
rejeição, ou me sinto invisível, eu escolho me acolher e me amar. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Agora vamos para o topo da cabeça. Essa dor de me sentir rejeitado. Como se eu não fosse bom o suficiente. No cantinho dos olhos aqui agora, gente. Quem tem óculos é mais complicadinho, né? Essa sensação de não ser aceito. Agora aqui embaixo dos olhos. É uma dor antiga que ainda me afeta. Outra coisa que eu não falei é pra gente ficar de olhos abertos, tá, gente? Agora aqui. Eu me sinto invisível, às vezes. Vai batendo e repetindo as frases em voz alta. É difícil lidar com essa rejeição. Eu reconheço essa dor agora. Eu reconheço essa dor agora. Dá uma respirada mais longa. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas não custa falar agora, ainda dá tempo, é você perceber no começo como que você, que intensidade estava o seu desconforto com relação a essa rejeição que a gente está tratando hoje. 0 é 0 rejeição e 10 é o máximo da rejeição. Então, de 0 a 10, que número que estava? Porque daí a gente vai avaliando se em cada rodada a gente vai diminuindo a intensidade desse desconforto, tá bom? Às vezes a gente começa no 8, daí você faz mais uma rodada, vai para 7. Às vezes pode aumentar na primeira rodada, mas depois diminui, tá bom? E vai diminuindo, porque as pessoas são diferentes, o organismo de cada um é diferente, então, para alguns, 5 rodadas já é suficiente para zerar aquele desconforto, para outras pessoas pode ser 10, pode ser 15, não tem regra, entendeu? Mas que diminui e você se sente mais leve, com certeza. Então vamos lá, mais uma rodada. Junto comigo. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Agora aqui no topo da cabeça, gente. Essa dor de me sentir rejeitado. Agora no início das sobrancelhas. Como se eu não fosse bom o suficiente. No cantinho dos olhos. Essa sensação de não ser aceito.
aqui embaixo dos olhos. É uma dor antiga que ainda me afeta. Agora aqui. Eu me sinto invisível às vezes. É difícil lidar com essa rejeição. Eu reconheço essa dor agora. Estou trabalhando para liberar essa dor. Estou trabalhando para liberar essa dor. Agora vocês voltem naquela memória que vocês pensaram no início, na situação de rejeição, na dor que te incomoda sobre rejeição, e vê como você se sente agora, depois de fazer 2 rodadas dessa técnica do EFT, como que vocês estão se sentindo? De 0 a 10, que nota vocês dão pro desconforto que vocês estão sentindo? Tá menor o desconforto? Anota no papelzinho aí, ou na cabeça mesmo, né? Vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Mesmo que eu me sinta rejeitado e invisível, eu escolho me acolher e me amar. Aqui no topo da cabeça, gente. Essa dor de me sentir rejeitado. Leves batidinhas. Aqui no início das sobrancelhas. Como se eu não fosse bom o suficiente. No cantinho dos olhos. Essa sensação de não ser aceito. É uma dor antiga que ainda me dói. Eu me sinto invisível às vezes. É difícil lidar com essa rejeição. Eu reconheço essa dor agora. Estou trabalhando para liberar essa dor. Fizemos 3 rodadas. Como que você se sente agora? Melhorou mais um pouco? Vocês vão fazer depois. Eu vou parar de rodadas negativas, eu vou parar por aqui. Nós vamos fazer uma rodada positiva para terminar o exercício. Porém, depois vocês podem assistir novamente o vídeo e fazer, se precisar, se não zerou, se ainda está muito alto, se está acima de 3 ainda o mal-estar, principalmente se estiver acima de 3, faça mais rodadas me acompanhando. Coloca o vídeo de novo, assista, me acompanhe, faça tudo novamente, tá? Até chegar no 3 ou zerar, tá bom?
para depois fazer a rodada positiva. Combinado? Então vamos lá. A rodada positiva. Mesmo que eu ainda sinta um pouco de rejeição, eu escolho me amar profunda e completamente. Mesmo que ainda eu sinta um pouco de rejeição, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que ainda eu sinta um pouco de rejeição, eu escolho confiar que eu mereço amor. Aqui na cabeça. Eu começo a abrir espaço para acreditar que posso ser aceito. Eu escolho reconhecer o meu valor. Eu mereço pertencer. Eu mereço ser visto. Eu mereço pertencer. Eu mereço o amor. Eu mereço o amor. Mais uma vez. Eu começo a abrir espaço para acreditar que eu posso ser aceito. Eu escolho reconhecer meu valor. Eu mereço pertencer. Eu mereço ser visto. Eu mereço o amor. Eu mereço leveza. Eu mereço ser feliz. Eu mereço leveza. Como que vocês estão? Eu aqui tô assim, bem leve, gente. Bem leve. Respira fundo aí. Perceba como que foi a prática para vocês. Acolher. Liberar um pouco, começar essa liberação hoje dessa ferida da rejeição. Começar a acolher que vocês merecem o amor, o pertencimento. Merecem ser vistos. Isso é maravilhoso. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício outras vezes depois. Salva, compartilha esse vídeo com quem vocês acham
que possa gostar, precisar, e façam novamente. Vai ser bom. Eu quero agradecer por vocês ficarem até aqui o final desse vídeo comigo, desse encontro. Que esse é o nosso primeiro encontro. Hoje nós falamos da rejeição. Amanhã a gente vai falar de outra ferida emocional, que é o abandono, tá? Então, só vou pedir para vocês, coloquem em uma palavra, depois, nos comentários, como que você se sentiu após um sentimento que você sentiu, o que trouxe de positivo para você esse exercício, esse conteúdo e esse exercício de EFT que a gente fez, tá bom? Então eu te espero amanhã aqui, tá bom? Um abraço.